Muito bom começar o Band News no meio do dia. É sempre um prazer muito grande estar aqui para conversar sobre problemas nacionais, problemas mundiais. Vamos falar de um problema nacional que é definido por uma frase horrorosa. Então não vou falar a expressão horrorosa, vou falar sobre o problema e daí lá pelas tantas soltarei a palavra e você vai ver que não tem palavra mais feia. Mas é o seguinte, o BNDES e o Conselho Nacional de Justiça decidiram fazer uma pesquisa. A pesquisa tem por objetivo apurar o peso disso, que eu disse que é uma palavra feia, na economia brasileira. O presidente do BNDES, que é o Aloysio Mercadante, ele disse que o objetivo dessa pesquisa é descobrir as causas para o alto número de processos na Justiça do Brasil que produzem isso, sobre o que a gente vai falar. É apoiado pelo Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, e do Conselho Nacional de Justiça. Então, os dois representantes do Estado, um governo, BNDES, embora seja Estado, mas é governo, indicado pelo governo, e o Poder Judiciário, vão discutir aquilo que eles produzem, daí porque eu estava demorando um pouquinho para falar a palavra, que é a insegurança jurídica no Brasil. Eles são os responsáveis, eles são os culpados pela insegurança jurídica no Brasil. O Estado brasileiro, o governo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. E daí resolveram fazer uma pesquisa para entender o peso da insegurança jurídica na economia brasileira. Olha, é engraçado. 2023, o BNDES e o Conselho Nacional de Justiça decidiram medir. Vamos ver qual é o peso da insegurança jurídica? Sério mesmo? Sério mesmo? Que eles, experientes que são, precisam medir o peso da insegurança jurídica na economia brasileira? Vamos falar sobre o peso da insegurança jurídica na economia brasileira, então? Olha que loucura. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, da Constituição de 1988 para cá, mais de 6 mil leis federais, mais de 350 mil leis estaduais, mais de 700 mil leis municipais. Como é que você não infringe uma leizinha que seja? Todos os órgãos de controle do Brasil produzem, entre aspas, leis, só não tem esse nome. É decreto, é norma, regulamento, resolução, súmula, portaria, e a gente tem que seguir todas, não pode falhar. Ministérios fazem normas, secretarias estaduais fazem normas, secretarias municipais fazem normas, agências reguladoras, ANEEL, Anvisa, fazem normas. Terminou em U, faz norma, AGU, CGU, TCU, CAD define norma, CVM define norma, Banco Central faz norma, Receita faz norma, IBAMA faz norma, INCRA faz norma, Polícia Federal, PROCON. Se eles se entendessem, vá lá, mas eles não se entendem e eles competem. Então a gente fala aqui o Estado, mas no singular, mas não é uma abstração, porque é esse emaranhado, esse arranjo esquizofrênico que provoca a insegurança jurídica. Aí eles vão discutir, realmente eles estão querendo saber as origens do mal. As origens do mal estão no Estado brasileiro. O executivo poderia conter os burocratas, poderia simplificar tabelas, poderia profissionalizar ainda mais as agências. E não faz. O Poder Judiciário poderia tomar decisões num só sentido, numa forma interpretativa. Decisões que são tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e que devem ser observadas por todo o Poder Judiciário, não são. E isso agride a liberdade das pessoas, que é o bem mais importante que pode existir. Ninguém pode ser obrigado a fazer algo, nem a deixar de fazer algo, a não ser que uma lei obrigue ou proíba. Só que com tanta regra, com tanta norma, com tanta lei, sempre tem uma lei que obriga ou não deixa você fazer alguma coisa. E como é que você vai saber qual é a lei que é válida? A mais antiga é a lei válida. A mais nova, que alterou um pedaço da lei antiga. A MP, que foi editada agora. A jurisprudência. Como é que você vai saber o que é a chamada legislação vigente num Brasil como esse? A lei deveria ser algo que orienta. O direito deveria ser algo que orienta. Mas a função orientadora não existe. Ela decorre de uma solidez institucional que o Brasil se atrapalha para fazer funcionar. Agora,
fazer uma pesquisa para medir isso, pesquisa já tem. A Confederação Nacional da Indústria fez uma pesquisa. O Brasil está em último lugar em segurança jurídica e também em burocracia, numa lista de quase 20 países. Se o Mercadante, presidente do BNDES, se o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ, quiserem, pega essa pesquisa, CNI, e está lá. Por que o Brasil está nessa situação? Porque não tem regra previsível, porque as regras imprevisíveis, que são imprevisíveis, também são de difícil aplicação, porque elas não são claras, porque a todo instante confrontam a decisão anterior, mas você não sabe de que forma, porque não é direta, é interpretativo. O judiciário é demandado a todo instante, cada hora dá uma decisão diferente. Será mesmo que precisa de uma pesquisa? Aliás, saiu um estudo deste governo, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviços, tá? Custo Brasil. Mais de 200 bi de reais por ano, provocado pela ineficácia da regulação, pela morosidade da justiça. Para que fazer uma pesquisa? Faz, vai ser bom, vão descobrir isso. A gente tem uma Constituição, fatia o Estado de forma correta, executivo, legislativo, judiciário, até para não deixar que alguém possa fazer as coisas da cabeça, como no Estado totalitário. Só que tem que funcionar de uma maneira razoável, e no Brasil não funciona de uma maneira razoável, daí a insegurança jurídica. A gente fez uma Constituição elogiada e tal, mas virou um terreno fértil para a insegurança. Começa que os poderes não funcionam de maneira independente e harmônica como prega, como determina o artigo 2º da Constituição. O judiciário vale mais do que o executivo e o legislativo. Já falamos disso aqui. Qualquer magistrado dá uma ordem para um prefeito, para um governador, como se pudesse mandar nele. Já teve juiz proibindo aumento de tarifa de ônibus, obrigando o governo a fazer um hospital, mandando parar um projeto de iluminação, porque não concorda. Aí vai dar problema no déficit público? Sei lá. Não vai ter dinheiro para fazer a obra, porque quer que faça o hospital? Esse não é problema meu. A cidade vai ficar escura porque o programa de iluminação tem que mexer? Tem coisas hilárias. A gente já falou desse aqui, eu gosto de lembrar sempre, um juiz da Bahia, anos atrás, determinou para as secretarias da educação de 2 cidades que os alunos tinham que cantar o hino nacional toda semana. Por quê? Porque ele quis. Porque ele quis. Olha a confusão que isso é. Aí quando você tem ainda o Ministério Público entrando no meio, as decisões da Justiça acabam se transformando em política pública. Aí o magistrado se torna prefeito, porque ele toma decisões. E dane-se, deixa que as coisas funcionem. Cadê o parlamento forte para organizar isso tudo? Para mexer no estatuto da magistratura, para organizar as leis que organizam, que regem o funcionamento do Poder Judiciário no Brasil, para dar uma simplificação? Não tem, não tem. Deveria ter um órgão, aliás, existe um órgão para conter os excessos do Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo Luiz Roberto Barroso, mas eles olham para a corrupção, mas eles não olham para essa disfunção. Então, você tem decisão empresarial que é contestada, decisão governamental que é contestada, contrato entre privados, um aluguel, um contrato de plano de saúde que é contestado para lá ou para cá, o que não é cumprido porque o plano de saúde não cumpre, é insegurança jurídica na nossa vida. O INPC caiu, o seu contrato de aluguel é regido pelo INPC, o dono do imóvel não quer reajustar para baixo, porque tem que reajustar, no INPC não é só para cima. Aí ele não quer, uma hora dá uma decisão no sentido, outra hora dá uma decisão no outro. Você tem que entrar na justiça, não sabe se vai dar certo. E aí o ativismo do Poder Judiciário. Olha que loucura. No dia 25 de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, o ministro Alexandre de Moraes deu 120 dias para o governo federal apresentar um plano nacional para as pessoas em situação de rua. Venceu, faz uma semana. Cadê o plano nacional para as pessoas em situação de rua? Não aconteceu nada. É o próprio Supremo que exala esse ativismo. É o epicentro dos exageros do judiciário. Aí a juizada olha para cima, vê que pode e vamos embora. Aí o texto constitucional vira uma referência. Vamos ver se a gente segue ou se a gente não segue. Então,
quando a gente fala em insegurança jurídica, instabilidade jurídica, o que acaba acontecendo é colocar para quem empreende, para quem vive, para quem trabalha, para quem tem contratos de todo tipo, um desafio. Por exemplo, empreender envolve risco. É normal. Só que o risco é o risco do negócio. Pode não dar certo. Você vai vender pirulito, não vende pirulito. Tudo bem, as pessoas desistem de comprar pirulito. Isso é uma coisa. Agora, você ter medo de empreender porque você acha que no ambiente que deveria ter regras claras não tem, você não sabe se tem que botar o extintor aqui ou ali, aí veio o bombeiro, você usa as regras, aí o bombeiro vem e diz que não está certo, aí o outro diz que está certo, aí manda... Como é que faz isso? O resultado disso é o seguinte, para quem quer trabalhar dentro das regras, sempre tem uma regra para ele quebrar. Agora, os mal intencionados dão um jeito, eles se protegem, dão um jeito, eles vão vivendo. Os mal intencionados, aí vira uma terra onde o malandro é que se dá bem. E cadê a proteção às pessoas de bem? Voltando à questão da função orientadora, cadê o Estado brasileiro orientando, o Poder Judiciário orientando a sociedade com clareza, com contratos respeitados, com regras claras e duradouras, com negócios se multiplicando, porque aí a nação enriquece, aí a sociedade progride, aí todo mundo ganha. Aí a gente está num ambiente hostil, o PIB se retrai. Não tem país perfeito. Todo país tem problema, mas com uma insegurança generalizada como essa, a gente fica doente. O Brasil fica doente. E aí a gente vê em 2023 essa realidade mais do que conhecida, mais do que consolidada, mais do que mapeada, com estudos, com trabalhos, entidades, sendo discutida como se agora, em 2023, fosse preciso começar a fazer uma pesquisa para tentar medir. Não dá, né? Luiz Roberto Barroso e a Luiz Mercadante, vamos então agora entender, vamos encomendar uma pesquisa para entender a insegurança jurídica. Se eles têm que entender, se eles têm que buscar entender o que é insegurança jurídica agora, quando é que nós vamos começar a combater? Porque já era para começar a combater com as informações disponíveis. Dá para fazer um combate. Dá para botar e restaurar a função orientadora do Estado e do direito. E, no entanto, não é o que a gente vê. Lamentável ver que em 2023 os bacanas agora vão querer saber o que acontece numa coisa que é óbvia. Ou o Estado se controla e, para isso, os comandantes do Estado precisam conter o Estado, ou a sociedade não progride, ou as pessoas não empreendem, ou o PIB anda de lado. Não é isso que a gente quer para o Brasil. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.